Vamos iniciar aqui a nossa trajetória hoje sobre a LGPD, onde a gente vai estar tirando também algumas dúvidas de vocês aí durante essa nossa live de hoje. Eu vou me apresentar, depois eu vou pedir ao Rodney para se apresentar e o Silvio também para se apresentar, tá? Bom, meu nome é Patrick Silva, eu sou CEO da Alga Host desde 2005, somos uma empresa de tecnologia, trabalhamos aí com segurança de dados, sites, e-mails corporativos e servidores dedicados e VPS. E durante essa trajetória de 2017 e 2018, nós já havíamos sinalizado aí a LGBT e começamos a adaptar nossa empresa e aos clientes também. Então, hoje a gente está aqui nessa live para poder justamente estar tirando um pouco dessas dúvidas sobre essa lei, que é a Lei de Proteção de Dados, como ela vai impactar não só nas nossas vidas, mas também nas nossas empresas e nossos negócios. E a forma que vamos ver os negócios, né? Ao meu lado está o Rodney, que também é um consultor nosso aqui, e o Silvio, também, que é consultor. Rodney, gostaria que você se apresentasse. Boa noite a todos que estão na sala, né? Meu nome é Rodney Vitinho da Silva, sou TI, né? Hoje, atualmente, estou no Hospital São João Batista, sou DPO do hospital, onde a gente conseguiu já implantar a nova lei de proteção de dados, já montamos o comitê. Tenho também um cadastro já feito no fórum, né, no tribunal, como perito de computação forense. E estamos na trajetória aí para tentar trazer o máximo de informação para vocês possível, né, em relação à nova lei de proteção de dados. Correto. Silvio, você que se... Olá, boa noite. Eu sou o Silvio, né? Sou advogado, atuo na área civil e também na área criminal, né? A gente está aqui para poder orientar, né, e falar um pouquinho da importância da consultoria jurídica na implantação da LGPD nas empresas, né? Acho que é muito importante a Lei Geral de Proteção de Dados e a importância das empresas estarem se adequando, né, para evitar aí as possíveis sanções. É isso que a gente vai conversar um pouco ao longo dessa live aí. Correto, gente. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes e eu gostaria de iniciar fazendo uma apresentação de um slide para vocês. Eu vou compartilhar o slide aqui, só um minutinho. Só um minutinho, tá, gente? Estou arrumando aqui. Na hora que aparecer, você me dá só um toque aí, faz um favor. Bom, a gente vai estar mostrando aqui para vocês meu áudio está chegando? Normal. Tá? É assim. Bom, vamos falar sobre a Lei de Proteção de Dados um pouco, né? Iniciar com esse vídeo aí.
1.000 funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigíveis, isso cairá com um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam uma tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, adotaram uma tática revolucionária e construíram computadores sobre companhias tecnológicas terão concentraram os 3 acidentes Tem outro vídeo. Depois que ele acabou, ele tem aquele e aí o Silvio, depois que ele acabar, ele faz esse resumo aí, ele pega aquele vídeo lá da farmácia e aí você fala sobre a lei.
não é só tecnológica também, está valendo também para a caderneta, caderninho anotado, aquela ficha que depois daqueles consultórios que fazem atendimento com ficha ainda, né? Bom, com isso, gente, eu venho falar com vocês sobre a proteção de dados pessoais ao redor do mundo. Vocês podem ver por esse mapa aí, só um minutinho que está dando. Vocês podem ver pelo mapa que a União Europeia é um dos países que tem a adequação da lei mais severa pela coloração aqui do mapa. Vocês podem ver que o país que está se adequando ainda é o Brasil e outros países, né? A Argentina já está adequada e tem outras leis vigorando aí nos Estados Unidos, Canadá e outros países do mundo. E o Brasil, ele, na verdade, para você ter ideia, a Argentina já está 10 anos à nossa frente em relação à lei. O Brasil está chegando agora. Essa lei já era para ter sido implantada em 2018. E a gente está entrando em 2021, praticamente, com a lei, né? Em 2020 ela foi introduzida e agora em 2021 vai ter as penalidades, multas, as sanções que a gente vai debater aqui um pouco hoje com vocês. Então, o que é o vazamento de dados que todo mundo fala, né? O vazamento de dados que a gente geralmente fala com vocês, as pessoas acreditam que o vazamento de dados se julga somente pelo hacker que invade o seu sistema. Mas, na verdade, não é só o hacker, né? Existem várias formas de vazamento de dados. Esse vazamento de dados, ele se baseia principalmente de dentro da instituição. Aquele funcionário que está insatisfeito, aquele funcionário que deseja, às vezes, vender, comercializar o dado, a própria empresa, às vezes, né, que comercializa dados dos seus clientes a fins financeiros, já é um vazamento de dados. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, quantas vezes vocês recebiam aquela ligação, né, de telemarketing, de uma assinatura, de um plano, de uma linha da Oi, da Vivo, que você nunca ouviu falar, e o cara te oferece um plano. Poxa, aí você fala assim, mas como é que você conseguiu meu telefone? Eu sou da Oi, aí o cara é da Vivo. Simplesmente aqueles dados seu vazou, foi comprado. Alguém comercializou ele, alguém vendeu os seus dados para que pudesse chegar até lá. E por isso vem essa lei de proteção de dados pessoais, né? Que é justamente para proteger a gente desse tipo de vazamento. Bom, vamos começar aí falando sobre segurança digital, né? Em 2020, foram sequestrados diversos sequestros, fraudes, apps que vazaram dados, inclusive de ministros. Temos a falha de configuração do Facebook, Instagram e LinkedIn, que vazou milhares de dados. Aí vocês podem ver que isso aí foi já 14 de janeiro de 2021. 214 milhões de usuários foram expostos. Vazamento também aí, dia 14 de janeiro de 2021,
Mais de 20 mil clientes tiveram esses dados vazados na Spotify e outros também. Vazamento também no Ministério da Saúde, que deixou 200 milhões de brasileiros que ficaram com a vida expostas. Vazamento na Nintendo, nas redes sociais, o CPF, identidade, endereço das pessoas. Mais um vazamento do Ministério da Saúde que expôs 16 milhões de pacientes de Covid, que foi falando sobre dados, se a pessoa é soro positivo do ou não, se ela está com Covid ou não, né? Assim, especificar melhor para vocês. Detalhe, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Funcionário do Albert Einstein, que foi por onde vazou. Vazamento da Enel, com mais de 300 mil clientes de São Paulo, da agência de energia deles lá, que vazou com diversos dados, CPF e tudo mais. O Banco Inter, que também vazou, tá? O Nubank também teve vazamento de dados. Esses vazamentos de dados da Anvisa também, de pacientes que usam canabidiol, que é aquela droga da maconha, né, especificamente medicinal. Então, vazou quem usa e quem não usa. O Serasa, que recentemente também foi autuado pelo Ministério Público por ter vendido CPF, RG, endereço, quem está endividado, quem não está, passou uma lista de milhares de brasileiros também. O Detran, que foi há uma semana, 2 semanas atrás, expondo multas de motoristas, carteiras de motoristas e tudo mais. Aí temos até a foto aí, ó, da infração, se não é carros seus, como esses já vão ficar sabendo agora. Mais uma. E hoje essa aqui é recente, tá? Nacional, pela primeira vez a Agência Nacional de Proteção de Dados vai se manifestar. Apesar da multa ser a partir de agosto, a agência vai usar o Ministério Público para poder ver a suspeita de vazamento de dados do Serasa de novo, onde está falando sobre renda de brasileiros, CPF, endereço, foto do rosto dos brasileiros, dados sensíveis que foram vazados. Então, a agência vai usar o Ministério Público Federal para poder atuar o Serasa por esses vazamentos. Silvio, você gostaria de falar alguma coisa? Não, pode continuar aí, depois aí eu falo direto. Tá joia. Eu estou expondo aqui uns vídeos, tá, gente, que é interessante para vocês, mas se porventura tiver uma falha aí por causa da nossa internet que está falhando, essa live está sendo gravada e a gente vai expor depois para vocês. Tá? Vou enviar, eu criei o link lá no grupo do WhatsApp, vou enviar por lá e vou enviar também depois pelos e-mails de vocês, para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Então, vamos agora ver mais uma live aqui, mais um vídeo, que é interessantíssimo sobre privacidade de dados para vocês.
isso aí para vocês poderem ter uma noção de como a gente passa. Desculpa. De como a gente passa. E aí, a gente falou de vazamento de dados, falamos aí sobre privacidade dos nossos dados pessoais, que a gente muitas vezes vai dando sem perguntar por quê e para quê. E a gente chega aí um consenso triplo, que seria governo, mercado e a Lei de Proteção de Dados, a LGPD. O que eu quero dizer com isso? Essa foto é muito sugestiva. Primeiramente, você está vendo aí que tem uma pessoa encapuzada, né, de máscara, simbolizando a crise que nós vivemos hoje, que é o Covid-19. E eu te falo, ultimamente o governo federal e os governos estaduais, prefeituras, têm investido muito pesado em cima do tratamento do Covid, gerando um custo para os cofres públicos, que também está impactando os governos, os mercados. Por que os mercados? Porque se você tem que fechar comércio, você tem que parar as empresas, parar toda uma extensão de classe trabalhadora, isso vai impactar em impostos. E aí entra a LGPD também sobre os vazamentos de dados. Então, nós podemos ver o seguinte, matéria do Correio Brasiliense, o Brasil deve registrar, em 2020, o maior rombo da história das contas públicas. E, na verdade, já ultrapassamos esses valores aí, tá? Nós chegamos a mais de 1,5 trilhão, quase 2 trilhões. 94% das empresas aprovaram home office, devolvendo os seus escritórios, mantendo o sistema de home office, para evitar gastos com luz, aluguéis e outras coisas mais. Aí tem a outra matéria da Isto É, devolução dos escritórios está crescendo em virtude da pandemia e o pessoal indo para o home office. Cerca de 1 milhão de empresas fecharam as portas ano passado no Brasil. Na verdade, foram 762.900 empresas fecharam as portas. A dívida do Brasil em 2021 deve superar a 1,31 trilhão de reais. Desemprego. Estamos aí falando de desemprego que hoje já consome em torno de 13 a 12 milhões de brasileiros já perderam o emprego. Se você perde o emprego, você para de contribuir com FGTS, NPS. Você tem mais de 700 e poucas milhões de mil empresas fechadas, de portas fechadas, quebraram, definitivo por causa da crise, porque não tinham como se sustentar, e menos 718 mil contribuições de impostos. Nós estamos falando, gente, de uma bolha que vai estourar. Uma bolha econômica que vai gerar crises por falta de captação de recursos que vai vir depois disso. E aí a gente faz a pergunta, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar esse rombo milionário? Né? Quem vai pagar essas despesas que estão sendo postas para a gente aí em combate pela vida? É lógico, você, eu, as empresas, e entra aí as multas da LGPD, né? O Banco Inter, por ele ter vazado aí, ele teve que pagar mais de 1,5 milhão no vazamento de dados dos clientes. A primeira empresa que foi multada pelo Ministério Público foi a Crivella, que foi condenada a compartilhar dados, né? Que ela condenou, o Ministério Público condenou ela por ter compartilhado dados dos seus clientes. Aí também ela pagou 10 milhões a multa que ela pagou pelo governo. E a multa não foi para os clientes dela, não. A multa foi para os cofres do governo federal. Tá? O PROCON já está multando e notificando. Inclusive, o WhatsApp teve que rever a política dele. Por isso que o WhatsApp até parou com aquela atualização da política de dados deles e está revendo o que eles vão fazer. Muita gente devasou. E aí a gente vai iniciar o bate-papo. Eu gostaria que o Silvio falasse um pouco sobre a legislação, expusesse um pouco como ele vê essa questão da Lei de Proteção de Dados.
Olá, pessoal, boa noite, né, mais uma vez. Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, né, foi aprovada ainda no governo Michel Temer, em agosto de 2018, mas ela teve um período aí de vacância, né, que só veio entrar mesmo em vigorar a partir de 2020, exatamente no dia 18 de setembro de 2020, onde ela entra em vigência, mas as sanções só vão acontecer a partir de 1º de agosto. Então, as empresas, podemos falar assim, já tiveram já tiveram 2 anos até a lei entrar em vigor e vão ter quase 1 ano para poder se adequar. Então, a importância da LGPD é proteger os dados nossos, como a gente viu naquele vídeo, né? O indivíduo, o cidadão, ele fornece os dados, às vezes, sem nenhuma maldade. E os dados são importantíssimos nos dias de hoje, né? Para as empresas, para o sistema econômico, para o sistema político, né? A gente vê aí as pesquisas eleitorais que são realizadas, como que elas são importantes, como elas definem o rumo de uma eleição, o rumo de uma campanha política. Então, os dados, eles são de fundamentais importância. Hoje, quando você tem dados, você tem uma mina de recursos, né, de potencialidade de você fazer dinheiro, né, a sua empresa. Agora, você não vai poder usar os dados? Claro que não. A lei ela não vem para proibir você de usar os dados, né? Os dados poderão continuar sendo utilizados. Agora, como a gente viu naquele exemplo ali, você vai num mercado, numa farmácia, você vai ter que deixar lá seu retrato, sua foto. Não, esses dados são dados não está afim daquela atividade, né? Então, a lei ela vem realmente para evitar os abusos, né, que às vezes costumam acontecer com a gente, né, os abusos. Nós estamos fornecendo dados, as empresas pegam aqueles dados e às vezes transferem aqueles dados para outros, né, e esses dados são ferramentas importantes, como eu disse, para transformar em potencialidade de arrecadação de recursos. Acho que todos nós, quando acessamos a internet procurando um produto, depois aquilo, com toda matéria que a gente vai ler na internet, começa a aparecer para a gente aqueles produtos, né, oferecendo aqueles produtos, meio que incentivando a gente a comprar aqueles produtos, né? Às vezes a gente fez uma mera pesquisa, curiosidade para saber o preço, mas eles já viram, né, aquela simples pesquisa já mostra um certo interesse nosso. E esses dados são, então, aproveitados pelas empresas para poder vender aquele produto. Agora, né, nós fornecemos dados o tempo inteiro, tá? Dados que falam quem somos. Né? Então, os nossos dados pessoais, a partir da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, eles poderão ser fornecidos, na maioria das vezes, com o nosso consentimento, tá? É importante que a empresa tenha o consentimento do cidadão, do cliente, tá? Que ele vai ali, e você ser claro com ele, olha, estou pegando seus dados para tal finalidade. Se você, né, tem uma empresa que faz a venda online, né, você precisa do endereço da pessoa para você poder enviar o seu produto. É normal, você vai precisar desses dados do endereço, né? Agora, pode ser que a empresa, o cara está comprando ali diretamente com você, você vai pegar o dado do endereço dele? Pode ser necessário? Pode. Às vezes você tem na sua empresa, você faz aquela propaganda de porta em porta, você quer fidelizar o cliente, mas não é um dado tão necessário. Então, o cuidado como você vai armazenar esse dado e o porquê desse dado. Porque se amanhã há um vazamento desse dado e há uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e vai ver que você pegou um dado em excesso, você pode, com certeza, sofrer algumas sanções. Então, o cuidado que a gente tem que ter é isso. Eu tenho que ter os dados, mas não ter os dados fora da finalidade da minha atividade econômica. Porque se eu fugir da minha atividade econômica, como eu vou justificar um possível vazamento de dado perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Como é que eu vou justificar isso numa possível ação de responsabilidade civil? Né? Então, fica mais difícil. Então, quando você protege os seus dados, tá?
né, quando você protege, você coleta os dados e protege os dados, mesmo que venha a ocorrer um vazamento e você, né, tem a sua política de privacidade, fica mais fácil de você justificar perante a autoridade nacional, e aí você pode evitar uma multa, né, ou você pode ter sanções que a gente considera mais brandas, tá? Apenas uma advertência ou coisa nesse sentido. Agora, a partir do momento, né, que você sai coletando dados e dados das pessoas, e não tem não está ligado à finalidade da sua atividade, fica mais difícil, né? E lembrando que nós temos responsabilidade, né? Nós, enquanto empresa, coletamos os dados, nós temos responsabilidade sobre esses dados, de manter o sigilo desses dados. Por isso também a importância de que todos os funcionários, não só os empresários, mas que todos os colaboradores das empresas tenham conhecimento dessa norma, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, tenham conhecimento, né, da política de privacidade da empresa e contribuam, né, para que essa política seja efetiva. Tá? Então, é muito importante isso. Né, que todos, né, na empresa tenham essa ideia de colaboração mesmo. Tá? Por isso a importância da formação de todos, do conhecimento de todas as pessoas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, qual a política que está sendo implantada naquela empresa, né? A empresa ter o maior controle sobre esses dados, né? Também deixar, né, que os funcionários sejam responsabilizados, né? Eles são responsáveis também. Claro que a responsabilidade direta, né, é da própria empresa, mas ela pode depois, né, responsabilizar aquele que de fato provocou prejuízo ou que vazou os dados. Mas claro que quando alguém vai mover uma ação, quando alguém vai fazer uma denúncia, tá? Essa pessoa ela vai fazer a denúncia à autoridade. Então, a lei está aí, né? As sanções elas são severas, ela pode ser uma multa, tá? Essa multa vai variar, como diz lá o artigo 52, ela vai variar de 2%, né, do rendimento da empresa, tá, a 50 milhões por infração, tá? Por ato que você desrespeitar a norma. Então, aí vai depender do tamanho da empresa, né, para que eles possam aplicar, porque a multa ela só tem sentido quando ela realmente provoca uma mudança de pensamento na empresa. Tá? E outra possibilidade que você tem também é de retratar, né, perante a sociedade que você vazou dados. Isso é péssimo para qualquer empresa. Se ela tiver que retratar e falar para todo mundo que ela errou. Olha, os dados que vocês passaram para mim, um funcionário aqui pediu demissão e entregou para todo mundo, né? Entregou esses dados para todas as pessoas estão sabendo aqui, né, o que você comprou, o que você gosta, entendeu? Depende se você é um laboratório, qual é o tipo de sangue da pessoa, qual é um segredo ali, um direito personalíssimo, tá? Então, é importante. Né? Ficando bem claro, assim, para também não ficar muito, né, chato na fala aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados existe, já está em vigor. A partir de agosto, começam as sanções, começam as punições, as sanções administrativas, mas nesse momento nós já temos nesse momento as sanções no campo da área civil, tá? Então você pode sofrer sanção civil, as pessoas podem recorrer ao judiciário. O judiciário já está usando a Lei Geral de Proteção de Dados para também, né, no campo civil, aplicar as punições, né, os danos morais, os danos que foram causados, os danos patrimoniais. Eu acho que a gente precisa ficar atento a isso. E as empresas precisam, já correndo contra o tempo, para poder se adequar, no tardar, até 31 de julho, porque a partir de 1º de agosto começam aí as punições. Tá bom? Vou passar a palavra agora para o Rodney, né, o Patrick aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês podem me perguntar. Boa noite a todos, novamente, né? Eu estou aqui no chat perguntando para alguns de onde são, para a gente poder explicar, só conhecer, né? Cada um de vocês aí.
O que a gente tem para reforçar em relação a tudo que nós já passamos, né? O que o Patrick passou aí nos vídeos. Vocês viram aí que o primeiro vídeo parece ser coisas bem tecnológicas e bem futurista. Não são. São coisas reais, são coisas que estão acontecendo. Pode até ser que na sociedade ainda não esteja tão tecnológica assim, mas isso são coisas reais. E hoje a gente tem uma preocupação muito grande que a gente está evoluindo demais na tecnologia, né? E como o Silvio falou, não é só tecnologia. O mercadinho que tem uma caderneta com todos os nomes, várias informações, ele também pode ser penalizado, porque se ele deixar vazar esses dados. E ele falando agora da nossa área, realmente, que é a área tecnológica, né? É uma preocupação muito grande, porque todas as informações são coletadas, principalmente com dados sensíveis, que a gente vai, né? É uma preocupação grande que tem nisso aí. São informações vitais que podem mudar toda uma trajetória, no caso de um hospital, de um tratamento ou da vida do paciente. Então, assim, o que a gente tem para oferecer para vocês, né? O Patrick já iniciou, o Silvio já fez uma bela explanação também, é que tudo que nós temos de conhecimento, a gente pretende oferecer para vocês em consultoria, né? Depois o Patrick pode detalhar mais aí, mas incluindo aí treinamento e N outras coisas que a gente vai estar passando para as empresas, né? A gente está fazendo essa live para tentar esclarecer, ajudar, né? Porque está tudo novo aí e é o novo que já está ficando velho, porque o tempo já está acabando. E como o Patrício colocou aí, infelizmente, o governo precisa reativar os cofres públicos. E tem aí uma dívida, se não me engano, de acho que 1 trilhão, né, Patrick? Mais de 1 trilhão já. Acho que Então, é assim, quase dos dois. ele vai ter que repor esse dinheiro e ele vai repor, como no início, né, das sanções, está sendo em cima de multas, e essas multas estão indo para o governo, a gente tem sim que precaver, a gente tem sim que estar adequado à lei. E uma coisa que a gente tem que preocupar, porque, por exemplo, no nosso caso, que a gente já implantou isso no Hospital São João Batista, não é só ele que tem que estar dentro da lei. Todos os seus fornecedores, todos os seus parceiros têm que estar adequados à lei também. Correto, Silvio? Correto? Isso mesmo. São coisas que a gente tem para passar para vocês. A gente quer ajudar, né? A gente não fez tudo, não somos os primeiros, várias pessoas já começaram, mas infelizmente a grande maioria ainda não começou. E a gente, no intuito de poder ajudar todos, né? Porque hoje a gente pode não ser parceiro de alguma coisa aí, né? Com vocês, mas amanhã a gente pode estar montando essa parceria, né? Um fornecedor, serviço, material. E se vocês não tiverem adequado à lei junto com a gente também não vai poder celebrar essa parceria, esse convênio, que seja aí. Inclusive até para licitação, né, Silvio? Sim, com certeza. Pode ser uma exigência, né, da empresa essa responsabilidade, porque a troca de dados, né, quando você celebra um contrato, dependendo do serviço que vai ser prestado, você pode ter acesso a dados. Então, como é que você vai prestar serviço público, né, para um órgão público se você não protege os dados dos cidadãos que estão ali? Pode ser uma exigência, com certeza. Então, assim, como o Patrick colocou no início lá, e os vazamentos de dados, né, a gente, há alguns anos atrás, a gente sempre preocupou com hacker. E não existe 100% de segurança para lugar nenhum.
mas a gente vai conseguir tentar passar isso para vocês, implantar isso para vocês na empresa de vocês, na instituição de vocês, para minimizar o máximo possível desse vazamento de dados, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente quer oferecer, né, essa contribuição da experiência que a gente já adquiriu, né, pouca, mas a gente já adquiriu alguma coisa, a gente já levou um tempo para poder montar, analisar, pesquisar, e isso é informação e conhecimento. A partir do momento que você adquire conhecimento, você se torna melhor. E estou tentando fazer isso para vocês também. Seria, né, a princípio isso, aí agora, não sei se o Patrick ou o Silvio tem mais alguma coisa, a gente está aberto aí a algumas perguntas aí que alguém quiser. Tô botando aqui no chat, tá, gente? O link da empresa para vocês poderem, caso vocês queiram aí avaliar a empresa de vocês, ver como é que tá, quais são os riscos e tudo mais. Vocês têm um formulário lá que vocês podem preencher, tá? E a gente faz orçamento para vocês, não tem problema nenhum. Eu até gostaria, quem puder depois aí habilitar uma foto ou habilitar a web câmera só para a gente poder ver vocês, o rosto de vocês, porque isso é bacana. A gente está tentando deixar isso o W Camargo prazer, tá joia. Porque a gente, com isso, a gente está gravando para poder ter esse conteúdo nosso. Pra vocês terem uma ideia, a nossa empresa, dezembro do ano passado, dia 11 de dezembro, completou 41 anos de mercado. Então, a gente está documentando tudo para que as próximas gerações possam ver o trabalho que a nossa empresa fez durante essa trajetória de 41 anos. E vocês estão escrevendo essa história do próximo capítulo, dos próximos 40 anos com a gente, tá, gente? Então, aí fica o meu carinho aí para vocês. A gente vai estar abrindo aí também o bate-papo. Quem quiser trocar alguma ideia, quiser fazer alguma pergunta, para a gente poder estar respondendo a respeito da legislação. O que vocês têm que entender é o seguinte: essa lei ela é baseada na lei europeia. Então, ela chegou no Brasil em 2000, na verdade, em 2017, mas ela só ia entrar em vigor em 2018 e acabou que a pandemia chegou, enrolou todo o meio de campo e agora que ela está vigorando de 2020 para 2021. E com isso, a gente traz o máximo de informações possíveis para ajudar as empresas, porque a gente não quer ver as empresas serem multadas por vários motivos. Igual hoje, me falaram hoje comigo por telefone, falaram, pô, cara, você viu o absurdo da história da leite moça? Eu falei, sim, mas quem vai pagar isso? Nós, infelizmente, somos nós. A gente tem que ver o seguinte, não é o que o país pode fazer por você, mas o que você vai fazer pelo país, é mais ou menos isso que vai acontecer com a gente. As empresas fechando a porta, desemprego em massa, cada vez mais quem vai pagar essa conta são as empresas que vão estar de pé. E quanto mais você puder proteger os seus dados, melhor vai ser. Um dos maiores vilões, por incrível que pareça, eu não sei quantas mulheres nós temos aqui, mas eu vou contar a historinha para vocês, mulheres. Um dos maiores vilões que vocês têm são dois aparelhos que vocês estão usando muito. Primeiro, que a mulher está usando, telefone. Segundo, abençoado telefone, relógio digital, smartphone. Só para vocês terem uma ideia, o Google foi multado recentemente, há umas 2 semanas ou 3 semanas atrás, acho que é isso, né, Rodney? Porque está mapeando todo o ciclo menstrual de todas as mulheres no mundo, através de um app que você usava para fazer sua caminhada. E ali você controlava o ciclo menstrual e ele induzia se você poderia ter filhos ou não. O Google sugeria você a não ter relação naquele período para você poder ter uma diminuição populacional naquele país. Olha que loucura, mas são dados. Vazou de dentro de um funcionário deles, vazou essa informação. Uma mulher
que eu não lembro o nome dela, levou para o Comitê dos Estados Unidos, que a lei lá é muito mais severa que a gente, o Senado convocou o Google para uma reunião para poder multar o Google por vazamento de informações sigilosas e pessoais, dados sensíveis. O que o Google deveria, precisava de saber quando a mulher está menstruada, se ela está fértil ou se ela não está. Então, isso gerou uma polêmica enorme no mundo da tecnologia. Não sei quem é da TI aí, não é? Tem alguns que eu sei que quando fizeram a matrícula. Então, só para vocês terem uma ideia de como nós estamos vulneráveis às informações. E o maior, recentemente também, é o WhatsApp. Aquele termo lá, ele está expondo vocês às redes sociais, às conversas, mensagens dentro do seu Facebook. Então, pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Por isso que muita gente começou a sair do WhatsApp, ir para o Telegram, o Signal. Não sei se vocês já ouviram falar nessa matéria. O WhatsApp até foi convocado pelo Procon a rever a sua política, para não poder passar essas informações e acabar vazando dados, conversas íntimas de pessoas. Só para vocês verem como é que a tecnologia é boa, mas ela também é vilã. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E por isso a gente vem trazer essa consultoria para vocês. A gente vem oferecer aí para o mercado essa ideologia de proteção, de como proteger seus dados, proteger os seus funcionários, os dados pessoais e seus clientes também. Então, a gente está disponibilizando isso aí. Eu botei lá o link no chat, tá? Quem quiser depois conhecer lá o trabalho nosso, quiser preencher o formulário. Então, esse formulário é gratuito, vocês não vão pagar nada por isso. É só uma forma da gente conhecer a empresa que está precisando da consultoria, para a gente avaliar os riscos da sua empresa e assim poder fazer um orçamento ou encaminhar vocês uma proposta. Tá? Eu gostaria que o Silvio falasse um pouco da importância da lei, de como essa lei vai ser importante a nível Brasil e também das relações, né, entre as empresas. Olha, a importância é você passar para o consumidor, ou para o seu cliente, a como você lida com os dados. E você protege os dados dessas pessoas. Né? E você não está agindo de má fé, você tem um compromisso ético com o seu cliente. Isso é importante. As empresas, nós hoje, né, vivemos um momento de muita desconfiança no Brasil. Então, as pessoas, elas querem mais credibilidade das empresas, onde que elas estão comprando, com o que está comprando, cada vez mais, né, as pessoas estão preocupadas com isso. Então, os dados que nós fornecemos também, nós queremos saber, né, que os nossos dados estão sendo protegidos, não vamos ser surpreendidos com uma mensagem desagradável no nosso telefone, uma ligação, né, tirando do nosso momento de descanso, de lazer, ou no trânsito que a gente está, incomodando, você não sabe se vai atender, aí é uma oferta. Ou seja, né, a lei ela vem realmente proteger o cidadão, as pessoas. Né? E as empresas que precisam das pessoas precisam se adequar a essa realidade. Então, é a importância. É a primeira lei brasileira, né, que realmente protege os dados nossos, os nossos dados pessoais. Né? Claro que já existiam outras leis em alguns setores, né, seguindo aí o Código de Ética das Empresas, algumas normas, mas agora nós temos uma lei dando essa proteção e essa garantia, inclusive dando poder para o cidadão. Se ele não estiver satisfeito, ele poderá, né, fazer a denúncia, ele poderá reclamar, né, da própria empresa, ele poderá perguntar, ele precisa dar esse consentimento. Então, acho que a importância da lei é isso. E para as empresas se adequarem, a importância das empresas é elas estarem, né, além de evitar a multa, elas mostrarem também a seriedade perante os seus clientes, respeito aos clientes. Olha, os seus dados aqui nós utilizamos para essa finalidade. Né? Pode ficar tranquilo. Nós não vamos disponibilizar os seus dados fora para outras finalidades, fora daquilo que a gente está dizendo aqui para você. Eu quero o seu CPF para isso. Eu quero o seu RG para isso. Quero o seu endereço com essa finalidade. Acho que a importância da empresa é isso, é ser transparente. Então, nós precisamos de transparência nos dias atuais. Não importa, né, o valor que você cobra pelo seu serviço, você precisa de transparência. É isso que passa credibilidade para as pessoas. Então, acho que a lei tem essa importância.
Gente, quem quiser fazer pergunta também pode fazer, tá, gente? Isso aqui é um bate-papo para poder explanar um pouco da lei, tirar um pouco das dúvidas de vocês. A Lúcia pergunta sobre a lei e o compliance. Beleza, relação, né, da lei e compliance. O que acontece? A lei de proteção de dados, ela não é propriamente o compliance. Compliance é uma outra legislação, é uma outra regra da casa, que, na verdade, ela é alinhada à LGPD. A lei de proteção de dados é uma lei mais de boa vizinhança, assim dizer. O que eu faço com seus dados, como eu vou tratar e como eu vou descartar seus dados. O compliance, ele é aliado. Ela é uma transparência, é como que é feito as partes de comunicação da empresa, ali, no preto e no branco, para poder falar sobre, desde assédio moral, assédio sexual e outras legislações que cabem a ele ali falar. Principalmente a transparência. O compliance é transparência. O que é feito com dinheiro, o que não é, como é que é feito essa transição. Isso tudo tem a ver com compliance. Porque você não esbarra nas outras legislações já vigentes também, como o Marco Civil da Internet, né, Silvio? Nós temos a lei do cadastro positivo, temos inúmeras leis que complementam. Então, não é só a LGPD, existe uma série até mesmo a lei de direitos autorais. Se você vai publicar um vídeo com uma música, você tem que ter uma licença, você tem que ter a permissão da pessoa e aquela coisa toda. A gente aqui está fazendo diferente, a gente está publicando uma coisa que está anonimata, a gente está fazendo um evento, atraindo pessoas para poder falar sobre a lei. E ali a gente vai, não é comercializar dados, a gente vai expor isso para que outras pessoas possam conhecer esse trabalho da legislação, que possa gerar aí mais lives sobre a lei, que possa mostrar o trabalho que estamos executando não só nas empresas, mas também aí nas redes sociais, promovendo sobre a legislação da Lei de Proteção de Dados. Quem tiver querendo fazer mais perguntas, pode fazer, tá, gente? Pode usar o chat, ou pode abrir o vídeo, a câmera, se vocês quiserem. Pois não? Só para a gente complementar aí, acho que o pessoal também comentou de fazer pergunta, que o compliance aí, a gente vai trabalhar ele junto, né, com a LGPD aí, a nova lei de proteção de dados, mas uma coisa assim que a gente viu que tem uma grande importância, né, que você citou, é a questão da responsabilidade em vazar um dado, né, que, no caso dado financeiro, alguma coisa que você expõe de desvio de dinheiro ou desvio de conduta, se o responsável, né, você enquanto funcionário, vaza uma informação financeira ou desvia, né, o dinheiro, que o seu gerente, diretor, presidente da instituição ficar sabendo, olha, se ele não souber que vazou, ou ele foi, ele foi conivente com a situação, mesmo que tenha sido você, ele vai ser penalizado. Isso é um ponto que a gente tem que olhar bem, porque não é uma coisa simples, o funcionário que mandou e ele que vai ser responsabilizado. Não. O compliance traz bem claro uma das coisas, né? Então, eu acho que é bom a gente passar para todos, né, para entender um pouco melhor. Exatamente. Completando a sua frase, Rodney, vamos para a lei do compliance aí, um dos maiores exemplos que o Brasil teve, que pode até comentar aqui, é o Odebrecht. A Odebrecht tinha um departamento de lavagem de dinheiro, de propina. E a direção da Odebrecht sabia disso. Tanto que o que acontece? Hoje, os funcionários da Odebrecht, quando eles vão pegar e encaminhar o currículo para outras instituições, para outras empresas, eles nem mencionam que trabalharam na Odebrecht, para não passar o quê? Vergonha, suspeita de que vai vir para cá, vai roubar, vai fazer também. Mas não é que todo funcionário era ladrão, não é isso, gente, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando aqui na live.
A gente só está falando da legislação. O compliance ali não funcionou, não foi implantado. E quando se vai, né, falar de compliance, você vai ver inúmeros erros que eles cometeram. Como você vai fazer um departamento, né, um departamento igual o financeiro e outros, onde tudo ali gera em torno de propina, de suborno. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que ficar atento que a gente tem que implantar a LGPD, e não só a LGPD, mas existem outras legislações vigentes que têm que ser aglobadas ali. Por isso, o jurídico e a TI nunca foi tão necessário como agora. E daqui para frente, ó, vocês viram aí, ó, Banco Inter foi multado, outras empresas já estão levando multa. A Agência Nacional, pela primeira vez, hoje se manifestou. Ela só vai se manifestar a partir de agosto, mas ela não acreditou no tamanho vazamento de informação que saiu de dentro do Serasa, através de um funcionário. Não foi hacker, não, tá, gente? Um funcionário vazou. Aí a Agência Nacional tomou a iniciativa. Tem mais uma pergunta aqui. De acordo com a LGBT, a obrigatoriedade de todos terão que ser criptografados, em caso de vazamento, que não possam ser lidos por terceiros. Depende. O correto seria, tá? A Lúcia fez a pergunta aqui. De acordo com a LGPD, a obrigatoriedade, todos os dados terão que ser criptografados para que, no caso de vazamento, não possa ser lido por terceiros. Tecnicamente, sim, mas você esbarra no funcionário. O funcionário ele pode quebrar a criptografia de dentro da empresa e vazar. Então, quando a gente fala criptografado de ponta a ponta, significa que as duas extremidades estão criptografadas, mas no meio, quem está gerenciando esse meio, o operador ali dentro, ele tem acesso a quebrar essa criptografia e vazar dados. Tá? Ô, Patrick, só para complementar aí essa questão do ponto a ponto, né, da criptografia, um exemplo claro aí é quando você tira do banco de dados uma lista em TXT e essa lista vaza. Não é criptografia, todo mundo vê, qualquer equipamento tecnológico vai visualizar, um celular, um tablet, um notebook, computador. Isso é um vazamento de dados que não é um banco de dados que não está criptografado. Isso é uma falha muito grande que pode acontecer em N empresas, né? Na verdade, que acontece em N empresas. Quando você passa uma lista de funcionário, por exemplo, pelo WhatsApp, está todo mundo visualizando ela, tá? Então, os famosos grupos, né? Hein? Ou o famoso grupo, né? Aquele grupinho da pelada. Então, a pergunta aí foi interessante, né? Só para elucidar e ficar uma coisa clara, que o TXT todo mundo sabe o que é um arquivozinho em texto que abre no bloco de notas do seu computador. Então, tem gente que trabalha com banco de dados desse jeito, por incrível que pareça. Aí e aí onde que a lei exige que não possa ser assim mais. Né? E aí você entra naquele dilema, né? Que nem ela falou ali. O William fez uma pergunta aqui, só um minutinho, William, que eu já vou te responder, só para completar o raciocínio daqui. Você tirou a foto e postou no WhatsApp. O WhatsApp é criptografado, mas se eu jogar na sala de uma pelada, por exemplo, de um futebol, da família, né, do grupo de amigos da cerveja, a foto está lá, com o nome exposto e CPF de todo mundo. Está criptografado? O WhatsApp, sim. Mas quem está no meio da operação expôs uma foto que não está. Então, tem como ser quebrado, né? Tem como ser. É porque a pessoa agiu de má fé. Então, aí entra a legislação. E aí tem vários N fatores, né? Que a gente tem que ver através da consultoria para mapear os riscos. Se a gente for falar disso aqui, já perdeu um maior tempão para falar, mas vamos lá. William Barbosa faz uma pergunta. Vale a pena investir em software para monitorar todas as ações de funcionários dos computadores da empresa? Isso aí eu vou deixar até para o nosso especialista em computação Florença aí, o Rodney Agostinho, que o cara é fera, tá, gente? Você está
Vendendo peixe caro aí, Patrick. O William, na verdade é o seguinte, você tanto pode colocar como não pode colocar. Isso vai depender muito da sua empresa. É justamente isso que a gente tem para oferecer para vocês, tá? Esse levantamento que a gente faz para a empresa. Então, nem sempre você investir em tecnologia de hardware ou software extremamente caro vai resolver o seu problema. Você pode trabalhar com coisas bem mais em contas ou nem ter. Aquilo que a gente falou no início. O cara que tem na mercadinho, que tem uma caderneta, está exposto a vazar dados dos seus clientes, né? Que a gente chama de titular. Ele não tem tecnologia, ele não vai investir num software para isso, mas tem maneiras de se resolver isso sem fazer um investimento muito alto. Então, o que eu tenho só para te falar é isso. Nem sempre o investimento extremamente caro vai resolver o problema de toda a empresa. Tá? É essa análise justamente que a gente tem para oferecer para vocês aí. Acho que eu consegui te responder aí, né? Dá um ok para nós aí, se a gente estiver respondendo para todos aí de acordo. E quem tiver mais perguntas também pode fazer pelo chat ou pode entrar no vídeo. Beleza. Valeu. Quer dizer que você Mais alguma entendeu. pergunta? Tem mais alguma pergunta, William? Bom, acredito que não. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não, no momento não, beleza. Bom, eu acho que a gente pode estar encerrando por hoje, então, a nossa live, tá? Espero poder ter ajudado vocês em algum aspecto sobre a legislação, tirado alguma dúvida aí. Vocês vão receber amanhã um link nos e-mails de cadastros, que vai ser o link da live, da gravada. A gente vai estar colocando no nosso YouTube, tá? Da Alga Host, você vai poder rever essa matéria, como você também vai poder ter lá o link para você fazer, né, a consultoria, enviar para a gente um pedido de monitoramento, alguma coisa, para a gente poder levantar um orçamento e estar ajudando você e a sua empresa. Tá? Então, amanhã vocês vão estar recebendo esse e-mail. Eu criei até um site, o grupo, na verdade, no WhatsApp, né, que a gente estava avisando o pessoal. Tá, entendi. O WT Camargo, deve ser o William, né? Camargo. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer, tá? Então, a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês reverem, e vai ter nossos contatos lá da empresa para vocês também estarem fazendo contato com a gente para tirar alguma outra dúvida que a sua empresa precisa. Gente, o orçamento nosso lá é sem compromisso, você pode entrar, pode preencher o formulário, entendeu? A gente vai avaliar a sua empresa, vai levantar várias questões para saber como é que está a sua empresa, e vai montar um orçamento, marcar uma entrevista, e assim ver para vocês como a gente pode implantar a LGPD na sua empresa. Tá? Mais alguma pergunta? Não, beleza, ficou claro. Bom, então eu vou estar disponibilizando a partir de amanhã no canal do YouTube lá da Alga Host, tá? E vou enviar o link para vocês tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. E amanhã, depois que eu enviar esse link, a gente vai dissolver o grupo do WhatsApp para não incomodar ninguém, tá? É só para avisar vocês que foi enviado, para vocês poderem dar uma olhada no que vai chegar para vocês de material. E assim a gente pode manter um contato através do e-mail, caso vocês queiram. Mas primeiramente vocês vão receber um e-mail amanhã falando que foi gravada, o link da gravação para vocês poderem assistir com mais calma. Tá joia, gente? Quero agradecer a presença de você, Rodney, Silvio, por ter dado a noite para vocês. Obrigado aí pela oportunidade, a gente está podendo partilhar esse momento aí com todos, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado aí pela atenção. Um abraço, Silvio. Um abraço a todos vocês. Rodney, deixa aí as considerações finais. Agradecer a todos pela participação. Sem vocês, a gente
Daria aqui só nós três batendo papo, né? Então, foi muito bom. As perguntas foram extremamente válidas. E agradecer e colocar à disposição de todos vocês para preencher o formulário, quem sabe fazer essa parceria com vocês aí. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, noite, gente. E até a próxima, se Deus quiser.